E aí, rapaziada, passando aqui no começo só para dar alguns avisos mesmo. Se por acaso ficou alguma coisa que vocês não entenderam, eu peço desculpas, eu não sou muito acostumado a gravar vídeo, então eu meio que tenho que me acostumar com isso ainda. E essas coisas que eu falo, elas funcionam pra mim. Pode ser que você não se identifique ou você ache que o que eu falo não faz muito sentido pra você e vou te falar, não tem problema. A arte é um bagulho subjetivo e cada um tem o seu. Isso aqui é a minha visão de coisas que podem ajudar vocês. Então, caso você vê que não faz sentido, comenta aí e fala, não, isso aí não faz sentido. E eu respondo, eu olho todos os comentários, embora não tenha muitos. Eu tô começando esse canal aqui ainda, então comenta aí, ajuda a engajar, faz tudo o que tiver que fazer, que eu vou ver, mano. Eu gosto muito de interagir com todo mundo. E cola na live também, que eu sempre tô falando coisa de desenho. E é isso, fica aí com o vídeo, valeu rapaziada. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e a gente chegou num papo de etapas de desenho e o que a gente tem que fazer depois que passa de tal parte, sabe? Daí veio na minha cabeça, será que mais gente tem dúvida com isso? Eu pensei, por que eu não faço um vídeo pra ajudar ela e de quebra eu ajudo essas pessoas que também possam ter algum tipo de problema? Então esse vídeo aqui é pra isso. Caso tenha alguma coisa útil que você pode usar, fica aí que eu vou explicar. Eu tô aqui na minha tela e o desenho que eu vou usar é esse. É uma pose simples, mas vai servir de exemplo porque eu tô querendo dizer. Pra gente começar, tudo que a gente precisa é de uma ideia. Você define tudo que você vai querer fazer no rascunho. E rascunho é uma parte importante para se fazer, para você explorar todas as suas ideias e conceitos nessa etapa. Você deixa tudo no lugar que você quer, para você não precisar ficar arrumando depois. É claro, às vezes você deixa passar alguma coisa e você arruma no final, mas é sempre bom você tentar arrumar o máximo de problemas no rascunho, para você não precisar ficar se perdendo depois. Eu sei que evidentemente vai ter algo que vai passar, mas é bom você encontrar todos os problemas e organizar tudo num só lugar. Assim você se perde menos e vai ter mais liberdade depois, pois vai ter menos coisas para se preocupar. Rascunho é importante para isso. Uma dica que eu posso te dar é para você ter certeza que suas linhas de rascunho estão no mesmo lugar. Muita gente começa a fazer um rascunho de alguma parte do corpo e vai adicionando camadas e mais camadas para fazer cada detalhezinho pequenininho. Então tenta manter isso simples, deixar tudo no mesmo lugar e você vai arrumando os detalhes depois. Foca em fazer a sua ideia estruturada primeiro, deixando num só lugar, organizado, e depois você foca nos detalhes. Ok, com o rascunho definido, agora a gente pode partir para a próxima etapa, que eu chamo de line art, que é as linhas do seu desenho. Você vai definir o peso de cada linha e arrumar tudo que você fez no rascunho, porque dá para perceber que o rascunho ele tá feito, mas as linhas não estão tão bem colocadas. Tem bastante coisa para fora e não parece muito certo onde cada lugar vai ficar. Então a gente faz uma camada com uma linha de base para onde tudo vai ficar. Vai ficar mais fácil de você entender o que está acontecendo. E a gente tem ela aqui. A camada de line art vai ser boa para você limpar toda essa sujeira que você fez e deixar isso simples de entender. A camada de line art ela serve para você limpar tudo que você fez na camada de rascunho. Então segue essa mesma lógica e tenta deixar tudo mais simples possível. Tenta fazer com que a camada de line art seja focada nas linhas principais do seu desenho e você arruma o que está dentro depois nas outras camadas, como sombra, luz. A camada de line art serve mais como as linhas guia do seu desenho mesmo, para saber onde cada coisa termina, onde outra coisa começa, sem você precisar quebrar a sua cabeça sobre da onde saiu essa linha. Ela é boa para esse tipo de coisa.
Ok, raspei um line art feito, definiu onde cada lugar vai ficar. Agora a gente percebe que esse desenho ele tá meio simples demais, meio seco, então a gente define onde cada cor vai ficar, sem precisar focar em sombra e luz, nada, só onde cada cor base fica e onde cada lugar vai ser preenchido com cor. Para você entender, no geral, só bater no olho onde cada cor fica. E a gente tem tcharam, isso aqui. Tenta deixar não muito claro, nem não muito escuro. Numa cor meio fosca, porque fazendo desse jeito é mais fácil para você passar a luz por cima depois e passar a sombra. Não muito claro, não muito escuro. O equilíbrio perfeito. Com as cores bases definidas, agora a gente pode passar para a próxima etapa, que é colocar sombra nos lugares devidos. E o que a gente vai fazer nessa etapa? Basicamente, depois de você colocar todas as cores no lugar, eu recomendo que você tire a opacidade desse layer, ou seja, apaga ele basicamente da sua visão e foca só na sombra e colocar os detalhes. Faz o shade com cores escuras. Muita gente usa o preto, mas eu gosto mais de fazer com o roxo, e se eu ver que não tá bom o suficiente, eu troco a cor para uma cor que me encaixe mais no contexto. Nesse caso aqui, o roxo ele funciona bem, até porque a personagem tá num fundo basicamente liso, então eu posso mudar para a cor que eu quero, mas não é o caso. Nesse caso já tá tudo setado o suficiente. Eu só abaixei um pouquinho mais a cor e eu vou mudar ela no design final, mas eu acho que vocês entenderam. Tenta fazer o shading sem as cores para você focar 100% em colocar tudo no lugar, sem você precisar ficar se preocupando com qual cor vai ali e se isso tá bom o suficiente. Foca 100% em fazer o shade. E quando você estiver fazendo isso, bota na sua cabeça de fazer do maior para o menor. Ou seja, pega o personagem como um todo, não dá zoom nem nada, e tira as partes grandes e vai fazendo parte por parte. Faz uma perna primeiro, depois faz um torso primeiro e aí a cabeça. E aí só depois disso você vai aumentando um pouco mais, até você chegar naquele detalhezinho que eu sei que você quer fazer. Muita gente começa a fazer o shading pelos detalhes e dá uma frustração depois, porque você foca tanto numa parte que você esquece de ver o seu desenho como um todo. Então, tenta fazer do maior para o menor, sem esquecer de nada, e aí você vai perceber que vai fluir muito melhor. Quando você estiver fazendo o seu shading, você não precisa ter pressa para fazer tudo isso. Colocar sombra é uma das partes mais importantes que tem quando você estiver desenhando qualquer coisa. Então, quanto mais tempo você gastar arrumando tudo isso, menos você vai precisar focar nisso depois, porque não saiu do seu agrado. Quanto mais tempo você colocou nisso aqui e focou no seu design final, na sua peça de arte como um todo, e não naquele pequeno detalhezinho que tem no braço da personagem, ou aquela sombrinha que tem no olho, você vai ver que seu desenho como um todo ficou harmônico. E é isso que você quer no final, é isso que todo mundo quer no seu desenho no final. Ok, sombras definidas, a gente tem algo mais ou menos assim. Já tá dando uma constância boa pro desenho. Parece que realmente esse desenho tá indo para algum lugar. Mas existe uma coisa para você fazer antes de você colocar a luz e dá um gás ainda melhor para o seu desenho, que é você definir os tipos de materiais sem interferência de luz. Então, o que você vai fazer? Em uma outra camada, no modo Hard Light, esse modo é bom porque ele funciona tanto para você colocar brilho em algum lugar, tanto para você arrumar sombra de outros lugares. Então, ele serve meio que como um coringa entre esses dois, que é bom para você definir aquele material e dar uma constância a mais no seu desenho. Isso funciona para qualquer tipo de estilo, qualquer tipo de coisa, para você arrumar aquele pequeno detalhezinho antes de você continuar que você acha que tá
tá te atrapalhando. Então você pode perceber que nesse desenho aqui eu coloquei um pouco de brilho na pele dela, arrumei um pouco o cinto, que eu vi que não estava tão detalhado o suficiente quanto eu queria, um pouco de brilho na manga da roupa. E tá, esses pequenos detalhezinhos que você não precisa se alongar tanto, mas que dá um gás no seu desenho final. Então, aqui tá isso. É uma parte rápida antes de você fazer as suas luzes principais de fato, mas que é bom você dar uma olhada, porque dá um charmezinho no seu desenho no final. Beleza, materiais definidos, a gente tem tudo no lugar, as sombras já estão tranquilas, tá tudo perfeito, mas acho que tá faltando alguma coisa nesse desenho, ele parece escuro demais, então a gente vai colocar algumas luzes para deixar ele mais, sabe, mais como se estivesse em algum ambiente de fato. Como essa pose ela tá num fundo branco, então dá pra brincar com luz como a gente quiser, mas eu vou tentar manter no simples, como se tivesse uma luz vindo do lado esquerdo. Então, para arrumar o brilho do seu desenho, é basicamente o mesmo processo de sombra, mas ao contrário. Você precisa definir um ponto onde a luz vai começar e fazer a sua pintura seguindo aquele ponto. Então, você começa fazendo do maior para o menor, como sempre. Define exatamente onde sua luz vai ficar. Se possível, se você quiser não se sentir confiante o suficiente, desenha na sua tela mesmo um brilhozinho onde vai ficar, umas setinhas, faz tudo que você puder para te ajudar. E se preciso, pega a referência da internet também. Tem muitos ensaios de fotos com fundos lisos que pode te ajudar no Pinterest ou no Instagram ou em qualquer lugar. Referência é importante, às vezes você tentar fazer de cabeça só vai te frustrar. Então, se você não se sentir confiante, faz isso. No meu caso, eu já tinha definido o ponto de luz, eu estava com as minhas referências em dia e eu já sabia exatamente o que eu queria fazer, então foi mais fácil de seguir. Uma dica que eu posso dar para vocês é: foca no desenho como um todo. Bota a sua fonte de luz rebatendo bastante onde você quer que seja o foco do seu desenho e arruma os detalhes depois. Você não precisa, como nesse meu caso aqui, você não precisa dar muito foco para os sapatos da personagem, até porque num desenho de corpo inteiro, o primeiro lugar que as pessoas vão olhar é no rosto. Então, essa parte de cima tem bastante foco, diferente da parte de baixo. Esse desenho é uma personagem em fundo branco, então basicamente, onde as pessoas vão olhar primeiro é nessa área do rosto. Então, eu foquei bastante em botar detalhes ali, nos braços e tal. E eu foquei menos em colocar detalhes na parte do pé, nos joelhos, pernas. É bom você manter um equilíbrio. E focar bastante no seu desenho, onde as pessoas vão olhar primeiro. Pode perceber que seu rosto ele tá bem detalhado em parte de luz, rosto, braços. E a parte de baixo não tá muito focado. Tenta chamar a atenção com as luzes para onde você quer que seja o foco mesmo. E beleza, tá? A gente define as luzes e fica mais ou menos assim. Nice. Já deu um brilho legal. Bom, a gente tem as luzes definidas, a gente tem as sombras também. Tá tudo bonitinho, tudo no lugar. Então o desenho já tá pronto, né? Bom, sim, eu poderia postar ele na internet assim mesmo, mas eu acho que tem mais algumas coisas que a gente pode fazer para deixar ele ainda melhor. Que é, por exemplo, colocar uma luz de oclusão. A luz principal é essa luz vindo da esquerda, que é bem forte e bem chamativa. Mas, para a gente melhorar ainda mais e deixar esse desenho mais interessante, a gente pode colocar uma outra fonte de luz, que está sendo rebatida, nesse caso, na parte direita da personagem, atrás das sombras, fazendo esse desenho ficar um pouquinho mais interessante à vista. Como a luz principal é uma luz meio amarelada, eu decidi colocar uma luz azul na direita para dar esse contraste e fazer o desenho ficar mais interessante visualmente. Como esse vídeo é para mostrar o processo mais como um todo, eu não vou focar muito
sobre por que disso ser assim. Talvez eu faça um vídeo depois explicando, mas isso aqui é mais pra explicar como um todo de coisas que você pode fazer. Mas eu posso fazer um vídeo depois sobre teoria de cores e como cores complementares funcionam. E beleza, depois de a gente definir tudo, o desenho fica mais ou menos assim. Já fica bem bom. Percebe que fica bem mais interessante esse balanço de cores de luz? Pode perceber que consegue ver que ela dá até um charme a mais pro desenho. Sim? Bom, tem? Bom, é bom demais. Ok, agora parece que tá tudo resolvido, não é mesmo? Então, tudo que você precisa fazer é, antes de você postar, você arrumar o seu desenho e dar uns toques finais nele. No meu caso, eu sempre que termino o desenho, eu crio uma outra camada, em uma camada normal mesmo, para mim arrumar tudo que eu vejo que possa não ter ficado do meu agrado no desenho. Se preciso, volta alguns passos e arruma algo que você não gostou. Nesse caso, eu percebi só depois que eu fiz que essa cabeça estava muito pequena, então eu resolvi dar uma arrumada depois e o resultado final ficou mais ou menos assim. Eu também dei uma arrumada melhor nos detalhes e arrumei um pouco short que eu vi que estava um pouquinho estranho, eu tentei dar uma amenizada. Quando você posta, as pessoas não vê quantas camadas você usa, ela só vê o seu desenho completo. Então, uma camadazinha só para arrumar os erros já é o suficiente. E eu acho que assim ficou bem melhor na real. É um desenho simples, mas eu acho que ficou interessante o suficiente para se postar no Instagram ou no Twitter. E no mais é isso, mano. Valeu por você ver até aqui. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Futuramente vai sair vídeo explicando detalhadamente cada passo, porque eu sei que foi meio por cima, então pode ser que tenha ficado alguma dúvida. Então acompanhe o canal aí que vai ter mais vídeo explicando passo por passo de como eu faço. Também cola na live, eu tô sempre falando de desenho, tá sempre tendo coisa bem legal. E acompanhe o canal em outros lugares também, TikTok, Instagram. Eu vou estar sempre postando vídeos curtos que falam de desenho, vai que um deles possa te ajudar. No mais é isso. Acompanha a gente, deixa um like, se inscreve no canal também. E valeu, mano. Valeu por ficar até agora. Se você chegou nesse finalzinho, comenta batata. É isso, mano. Valeu, um abraço. Tchau.